Olá! Na aula anterior, percebemos que quando a Bíblia usa a palavra mundo, ela pode estar falando de um universo, de todos os seres humanos aqui existentes, ou o que é oposto a Deus. E este é o tema que mais é usado, porque são as variadas concupiscências que fazem com que as pessoas não amem a Deus por amar o mundo. Deus, Ele quer que nós o amemos o suficiente para desejarmos ardentemente fazer sua vontade. Hoje nós estudaremos como enfrentar o inimigo de Deus, que é o inimigo do povo de Deus. Nosso estudo se chama Enfrentando o Inimigo. Se você é amigo de Deus, você tem Satanás como seu inimigo e ele usa estratégias enganosas para fazê-lo se afastar da melhor amizade que pode ter nesta vida. Satanás atua diariamente para alcançar seu objetivo maior, que é tornar o ser humano inimigo de Deus. A única forma de identificar o que vem de Deus do que o que vem do maligno é estudando diariamente a Bíblia. No decorrer da vida, é muito comum encontrarmos pessoas que serviam a Deus e num dado momento pararam e desistiram deste caminho. Os motivos são variados: decepções, vergonha, encontrou coisas melhores e mais interessantes, ou se consideraram mais inteligentes, ou então passaram a duvidar. Todos esses motivos são estratégias de Satanás para colocar Deus em descrédito e levar essas pessoas para o seu lado. Veja o que diz 1 Timóteo 4:1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Ninguém pensa que está seguindo um mau caminho quando abandona a fé. Até acha que está sendo mais esperto. Mas a Bíblia é clara em dizer que isto é um engano. O próprio Jesus falou que isso aconteceria. A vida de Jesus foi uma vida simples, cheia de demonstrações de amor e de submissão a Deus. Quem está querendo isto para si no mundo que só valoriza o ser o maioral? A revolta, divisão e interesses pessoais são os valores que mais a humanidade valoriza. Até os pregadores da prosperidade fazem mais sucesso porque é isso que as pessoas querem. Ninguém acha graça em ser como Jesus, já que depois de tudo que ele fez, ainda foi crucificado. Eu quero estudar com vocês algumas questões. Podemos ter certeza de que Satanás continua vivo e ativo? Vamos ler 1 João 2, 18 e 19. Filhinhos, esta é a última hora e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. A Bíblia nos revela que o inimigo está vivo e ativo no meio do povo de Deus. Toda vez que a Bíblia menciona anticristo, ou seja, aquele que é contra Cristo, está falando de Satanás, o inimigo do povo de Deus.
Este inimigo se faz reconhecer por suas ações e pela sua doutrina. Porém, os que não estudam a Bíblia podem sim ser enganados. Agora, quando as pregações hereges começaram a surgir, no tempo do apóstolo João, a igreja era bombardeada pelo gnosticismo, doutrina falsa, repudiada por ela e pelos seus apóstolos. Porque o gnosticismo não cria que Jesus veio em carne por achar que a matéria imunda não se une ao Espírito perfeito. Ensinava que houve uma emanação de um dos anjos e que o homem Jesus recebeu este anjo no batismo e na sua morte este o abandonou. Ensinava também que a salvação era só para o Espírito e com isso permitia toda licenciosidade entre seus seguidores. Se você estudar o Antigo Testamento, notará que sempre existiram hereges, ou seja, pessoas que falam diferente dos ensinos de Deus. E aquelas pessoas queriam ensinar o contrário, queriam combater as ordens que os servos de Deus apresentavam. Como o anticristo pode disseminar suas doutrinas entre o povo de Deus? Os agentes do mal até abraçam a fé, ficam nas comunidades cristãs, mas ficam ali causando divisões, intrigas e tornam a fé desacreditada. Um exemplo clássico é Simão, o mágico. Vamos ler Atos 8, 9 e 10. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: "Este homem é o poder divino, conhecido como grande poder." Simão, o mágico, foi até batizado e ficou ali entre os cristãos, mas em um certo momento o disfarce caiu. Vamos ler Atos 8, 18 a 20. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: "Dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo." Pedro respondeu: "Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro?" Simão estava com os cristãos, mas não era um cristão e não entendia o que significava uma vida submissa a Deus. É assim que o anticristo provoca a destruição do povo de Deus aqui na terra, enfraquecendo a sua pregação e muitas vezes envergonhando-nos com maus seguidores. Agora, por que o inimigo prefere não se apresentar como inimigo? Vamos ler 1 João 2, 20 a 23. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. O inimigo sabe que no momento que é desmascarado, o povo de Deus o enfrentará facilmente. Sua astúcia e artimanha, então, é ser o lobo em pele de cordeiro, pois o próprio Satanás, diz a Bíblia, que se disfarçou em anjo de luz.
Lembro que assisti um desenho que o lobo vivia tentando pegar uma ovelha e o pastor sempre o colocava para correr. Teve um certo momento que ele até arrumou um disfarce de algumas peles para ser confundido com a ovelha, mas foi descoberto. Assim, nosso bom pastor Jesus faz a nós, se ouvirmos a sua voz. Como o Espírito Santo age para enfrentarmos o inimigo? O texto diz que é a unção e o poder do Espírito Santo sobre nós. E esta conseguimos mediante maior conhecimento da palavra de Deus. A partir do seu conhecimento, o Espírito Santo dá o discernimento para não sermos enganados. Se fizermos pouco caso da palavra de Deus, nos tornaremos presas fáceis. Você pode ter a Jesus Cristo, que é a verdade encarnada, mas se não estudar a Bíblia, não terá a verdade inspirada. É com este conhecimento que confrontaremos as mentiras das falsas doutrinas. Muitos místicos incrédulos ridicularizavam a simplicidade da fé em Cristo, pelo fato de ser simples. Crer em Jesus Cristo e será salvo. Esta é a mensagem do Evangelho. O texto conclui dizendo que precisamos ter a fé firmada em Jesus e qualquer coisa acrescida daí é falsa. Só Jesus veio em carne, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, foi para nos preparar um lugar no céu e voltará para nos levar. Ou você crê nesta palavra ou continuará perdido. Por que muitos não têm coragem de permanecer firmes? Vamos ler 1 João 2, do 24 ao 29. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. Não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Filhinhos, agora permaneçam nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. A falta de fibra e coragem para perseverar e caminhar com Cristo é o maior motivo de desvios de muitos. Alguns são levados por experiências mirabolantes, não conseguem simplesmente crer em Jesus. E aos que correm atrás de benefícios e interesses materiais. O que fazer para permanecer firme na Bíblia? O texto diz que devemos permanecer no que aprendemos e deixar que a verdade divina permaneça em nós. Ou seja, a doutrina apostólica ensinada pelos pioneiros do Evangelho, foi por ela que nossos antepassados se converteram e nos legaram este ensino. O Espírito Santo não opera no meio da mentira, mas ele quer sempre estar revelando Deus Pai e Deus Filho a nós que buscamos. Qual a importância da hora devocional na vida do crente? Nosso texto continua explicando que precisamos permitir que a unção divina nos ensine.
O Espírito Santo é o selo de Deus em nossa vida e ensina quando abrimos nosso coração para receber este ensino. A hora devocional é o momento que você se submete a Deus, abrindo espaço para a verdade entrar em sua mente e coração. Como usar a experiência para se enraizar em Jesus? Você pode se imaginar como uma árvore frutífera e com raízes bem profundas quando está afirmado em Jesus. Aí, a esperança faz com que o rumo de sua vida seja de firmeza e segurança, porque descansa na justiça divina e quer viver sempre nela. Então, para que essa esperança fique enraizada em Jesus, você precisa aprofundar seu conhecimento e sua convivência com o Mestre. Para concluir, eu diria que apesar do apóstolo João nos mostrar a importância de sermos firmes e arraigados no ensinamento de Jesus, não podemos ser julgadores dos que desistem, mas devemos amá-los e orar para que eles percebam o engano o mais rápido possível. Ser compassivo e misericordioso é uma característica do nosso Senhor Jesus. E Ele deseja ardentemente que estas características estejam em seus seguidores. Então, que nós possamos estar buscando cada dia mais ser parecidos com o nosso Mestre. Amém?